Ele é, sem dúvida, o mais extraordinário personagem da história da humanidade. Devotado hoje por bilhões de fiéis em todo o planeta. Rabino, revolucionário, profeta, apenas um camponês de uma aldeia pobre da Galileia. Afinal, quem foi Jesus de Nazaré? O que a história e a arqueologia podem nos contar sobre a sua vida e o tempo em que ele viveu? As últimas descobertas. E para fazer essa viagem no tempo e na história, o Canal Livre de hoje ouviu historiadores, teólogos e arqueólogos. E recebe aqui no estúdio o filósofo Mário Sérgio Cortella. Ele foi aquele que veio para a salvação. Há outras questões envolvidas nisso. No primeiro século, a grande marca é dizer, entre os vários messias que apareceram nessa época, este é o verdadeiro. Aliás, professor, me desculpa, mas essa figura do Messias, que tinha apenas a túnica, o cajado, era uma figura muito comum no tempo de Jesus. Sim. Havia uma tendência filosófica que era composta pelos cínicos, né? Sim. Aliás, a palavra cínico hoje é muito diferente do sentido que tinha ao tempo de Jesus. Eu queria que o senhor explicasse por que Jesus... que tem, enfim, é inevitável fazer uma associação com o movimento cínico. Por que justamente esse personagem ganhou essa importância histórica? Até vamos lembrar um pouco, porque filosofia às vezes é também o meu pedaço. A palavra cínico vem de cachorro. Né? Tanto que quem gosta de cachorro é chamado de alguém que é um sinófilo, não um cinéfilo, como o Mitre é. Né? É um sinófilo, aquele que gosta de cães. É porque na filosofia grega, né, pós-socrática, especialmente com Diógenes, né, o filósofo, se dizia que eles viviam sem nada, pelas ruas, né, como cães. E aí foi chamado de uma escola cínica, isto é, a escola em que as pessoas acham que ela, para existir, precisa ter apenas a ela mesma, sem nenhuma propriedade, sem nenhum bem. Curiosamente, há alguns autores que argumentam que Jesus de Nazaré aderiu, né, a esta concepção do ponto de vista filosófico. Isto é, ele partilhava esta perspectiva. Mais do que a estoica. Claro, muito mais do que a estoica, porque a estoica significaria, né, aqueles que, tal como lembravam alguns, aqueles que sofriam encalados. Alguns, inclusive, dizem que João Batista, né, seu primo, e aquele que vai batizá-lo dentro da tradição cristã, ele também tinha... Né, por ter vivido no deserto, ter se alimentado com coisas que são do dia a dia banal, que ele seria também alguém com essa perspectiva. João, aliás, é mais próximo dos cínicos, de Diógenes, Antístenes, do que Jesus. Jesus como concepção. Jesus até que gostava tem algo de uma vidazinha boa em alguns momentos. Que retoma, sem dúvida. É muito mais ascético João Batista do que Jesus, né, nesse ponto de vista. Mas há uma questão séria, que é fazer com que, volta ao tema, das várias possibilidades de Messias, que Jesus seja aquele que vai encarnar essa ideia. Mas Jesus, se ele não fosse um personagem preparado para cumprir a profecia, só pela movimentação histórica dele narrada nos evangelhos, ele já seria sacrificado ali. Era absolutamente inevitável. Ele afrontou todo o poder da Palestina. Jesus, sem dúvida, Mita, ele seria alguém naquele momento que independeria de Herodes. Exatamente. Ou independeria... Ele seria executado. Né, não independeria de Pilatos, dos romanos. Quando ele entra em Jerusalém, né, no burrinho, ele vem lá pelo lado do Monte das Oliveiras, do outro lado da cidade, vindo de Cesareia Marítima, vem Pilatos com as tropas romanas. E Jesus vai para onde? Vai para o templo. E vai cutucar a onça lá no templo. A percepção de Jesus de Nazaré na sua pregação naquele momento, narrada nos evangelhos, nas cartas, nos atos, ela é uma pregação altamente revolucionária, em relação àquele grupo. Isso. A narrativa no Evangelho, ela faz um acordo, um concerto com C, né, faz um concerto de várias situações vividas. Mas você não tenha dúvida, mesmo que não fosse a história dos romanos, do rei Herodes e Antipas... Ele morreria na cruz, do mesmo modo, cruz, sem dúvida. Onde morriam os inimigos de Roma. Por que ele é chamado Cristo e não Emanuel? Porque Emanuel é um nome que se usa para também falar de algo que Isaías tinha profetizado. Você sabe que o nome dele, Jesus, é uma romanização de Yeshua ou Joshua, né, que da onde deu a expressão Jesus, que é uma forma de abreviar o nome de Josué,
que é uma das grandes personagens da tradição judaica do passado. Mas até Emanuel, aí, que significa Deus conosco, sim, né, que vai dar para nós no Ocidente o nome Manuel, ele é muito mais uma aproximação com uma profecia feita no Antigo Testamento por Isaías do que de fato o nome que ele terá. porque o Cristo, a palavra Cristo, é derivada de um termo grego. Sim, Não Cristo é o ungido, Exato. o abençoado. E não é do termo indiano ou védico, Krishna? Não. Não tem nada a ver. Não tem a ver. É uma mera coincidência sonora. Né? Uma coincidência. Cristo Agora, significa professor, aquele que é o ungido, que é aquele que é abençoado, que é aquele que foi o escolhido. Tá. Né? Desse Agora, ponto de professor, vista, ele combina com a expressão hebraica Messia. Né? Professor, me dá eu só queria deixar uma perguntinha, depois ele responde. É pouco provável, não há nenhuma prova, nenhuma evidência, não há sinal nenhum de que Jesus nasceu no dia 25 de E dezembro. nunca os 24. cristãos disseram isso. Pois Mas é. nos diz que nós vamos voltar, podemos voltar nessa. Nunca os cristãos disseram qual era a data. Exatamente, certo? mas aí tem uma criaram convenção, isso. tem uma convenção em Tem uma relação a convenção, isso, mas tem um outro né? dado histórico, aí esse é histórico interessante. Uma divindade, Mitra, que eu não posso esquecer o nome, nasceu sim, no dia 25 de dezembro, Acredita-se que segundo a nasceu. tradição do mitraísmo. Então, alguns vão dizer que é mito, outros vão dizer que é místico. O cristianismo foi lá e pegou essa data. Né? Isso não muda toda a história, né? Mas Claro. ele dá um sabor especial porque aprofunda o mistério. E religião é mistério. Professor, nós vamos conhecer outro especialista que é o historiador André Chivitarese. Ele é professor de História Antiga da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Normalmente, quando a gente pede uma prova concreta, nós esperamos um objeto palpável, não é? A cama, a casa, a roupa. Bom, isso não tem. Mas, do ponto de vista acadêmico, científico, nós trabalhamos com o que se estabeleceu como a múltipla confirmação. Isso é, quando autores diferentes, que nunca se viram, que nunca se leram, que nunca se encontraram, são capazes de afirmar frases, ditos, ideias exatamente iguais entre eles sobre Jesus. Então, vou dar um exemplo. Paulo, que é o autor mais antigo que nós temos em termos de produtor de cartas, não é? Ele é capaz de registrar, palavra por palavra, o que Jesus disse na última ceia pascal junto dos seus discípulos. Marcos, um evangelista que veio muito depois de Paulo, sem nunca ter lido Paulo, foi capaz de também falar exatamente as mesmas palavras que Jesus disse. Então, há uma argumentação bastante plausível para dizer que Jesus existiu. Muito embora a gente não conheça sua casa, não conheça sua cama, não conheça sua roupa. E digo mais, hoje a história, a arqueologia já conseguem ver a sombra que Jesus projetou no seu andar. Ainda não chegamos nele, mas já conhecemos a sua sombra. E acho que a tendência, cada vez mais em que a pesquisa avançar, principalmente arqueológica, nós vamos chegar a Jesus. De História e Arqueologia da Unicamp, mais vestígios da vida na Galileia na época de Jesus ainda serão descobertos nas próximas décadas. Vamos ver o que ele diz. A arqueologia ela é muito importante porque ela nos fornece o contexto no qual Jesus viveu. Nós temos muitas informações que provêm de escavações na Terra Santa, na Palestina. Elas se referem tanto às maneiras como as pessoas viviam, as suas casas, como que viviam as autoridades, como vivia o povo comum. Na Palestina, a vida era ao mesmo tempo muito simples, porque a população local dos seguidores de Jesus eram pessoas analfabetas que viviam no campo, viviam de atividades muito simples como a pescaria, que eram os primeiros seguidores de Jesus, camponeses, mas ao mesmo tempo era uma sociedade muito complexa, porque havia cidades inclusive com uma população estrangeira que falava outra língua, que era o grego. Havia tropas romanas que vinham soldados de pontos muito distantes do império. Portanto, Jesus conviveu, embora os seus seguidores e seu círculo mais íntimo fossem de pessoas muito humildes, ele conviveu com pessoas de diferentes origens étnicas, de uma região muito grande do Mediterrâneo Antigo. Nós descobrimos há um tempo atrás um barco
na Palestina, que é muito parecido com o que teria sido o barco dos pescadores que seguiam Jesus, como Pedro, e que Jesus mesmo utilizou. Encontramos também vestígios de casas da Palestina, da época de Jesus, que não usavam telhas, e que explica, por exemplo, uma passagem do Evangelho que fala que um paralítico passou pelo telhado, quer dizer, na verdade não eram telhas, era um teto de palha que podia ser facilmente retirado. Então, com certeza, novas informações virão nas próximas décadas. E que depois cheguei à conclusão que era basicamente falsa, é que a fé cristã é resultado de ignorância, é subproduto da não reflexão. Mas depois eu descobri que uma pessoa, quando conhece a Jesus Cristo e se torna uma cristã, não comete um suicídio intelectual. A segunda ideia falsa que eu tinha, que depois descobri ser realmente um equívoco, é que a fé cristã não é histórica. Aí nós entramos numa questão mais profunda. Qual é a definição que eu tenho de história? Eu chamo história de conhecimento do passado através de testemunhos. E isso nos leva a uma segunda questão, a questão que nos traz um problema. E esse exemplo é a partir de uma afirmação contundente. Para mim, o Novo Testamento é mais válido do que qualquer dos mais importantes e célebres livros da literatura clássica. E a essa altura, eu posso até imaginar o nível de ironia que acometeu a cabeça de alguns de vocês. Porque eu tenho feito essa afirmação em muitas universidades, pelo Brasil afora, e já havia estampado no rosto de alguns professores de história um sarcasmo significativo quando eu faço essa afirmação. Mas eu quero ser contundente, ser rotundo e afirmar de novo. Para mim, o Novo Testamento, ele tem mais validade histórica do que qualquer dos mais eminentes livros da literatura clássica. E quando a ironia se estampa nos rostos de algumas pessoas, eu gosto de confrontá-las com algumas demonstrações. Em primeiro lugar, eu chamo a prova da bibliografia. Nós vamos avaliar qual a distância que há entre o tempo no qual o original de um texto foi escrito e a cópia mais velha que nós temos hoje desse original nas nossas mãos. Porque todos nós sabemos que a literatura antiga era escrita em material perecível. Então ela tinha que ser recopiada constantemente. Vamos pegar um exemplo que nos vem da literatura clássica. Vamos ter em mente os textos de Platão. O texto mais antigo que temos de Platão tem 1200 anos de distância do momento histórico no qual Platão o escreveu. Da época quando Tucídides escreveu até a cópia mais antiga que nós temos, passaram 1300 anos. A mesma coisa se pode dizer de Aristóteles. Suas poesias clássicas foram escritas 1400 anos antes da cópia mais antiga que possuímos. Agora vamos pensar um pouquinho no Novo Testamento. A evidência é quase constrangedora em contraste com outras obras. Por exemplo, temos um intervalo de apenas 100 anos com a descoberta dos papiros de John Ryland. Daí nós temos os papiros de Chester Beat, 155 anos. E 200 anos com os papiros de Wagner. Esses papiros são várias porções das Escrituras. Só com isso há mais validade para o Novo Testamento do que para a literatura clássica. A segunda prova que eu chamo é a da manuscritologia. Deixe-me explicar a você do que se trata. Diz respeito à quantidade de cópias que se tem de um presumível texto original. Quanto mais cópias ou manuscritos, mais facilidade para se reconstruir o original e verificar se houve qualquer imprecisão. Eu vou ilustrar isso com Platão. Qualquer dos livros que você tenha nesta universidade sobre Platão vem de uma das 7 cópias que se tem de Platão no mundo. A mesma coisa se pode dizer de Tucídides, acerca de quem se tem 8 cópias, ou mesmo de Aristóteles, de quem se tem 5 cópias. Contra isso, no entanto, o Novo Testamento se apresenta com cerca de 14.000 cópias. Cópias em abundância. Concluindo, eu queria dizer a vocês o seguinte: se eu for modesto, eu direi que o Novo Testamento tem pelo menos a base histórica
para estar em pé de igualdade com os mais eminentes textos clássicos. Mas se eu for honesto, eu direi que ele tem muito mais base histórica. Vocês o que diz o professor de Ciência da Religião da PUC de São Paulo, Pedro Lima Vasconcelos. Então, há referências em vários documentos de historiadores romanos, um escritor judeu chamado Flávio Joséfo, além da vasta literatura produzida pelos seguidores e seguidoras de Jesus, né, dando conta de uma personagem que viveu na Galileia, foi crucificado em Jerusalém, na época de Pôncio Pilatos. Religiosamente, Jesus é filho de Israel, né? Em termos culturais, ele é herdeiro, né? Ele vive num ambiente marcado pela cultura grega. E política e militarmente a dominação é romana. Um filho de Israel, né? Filho das tradições de Israel, né? Um líder, do ponto de vista sociológico, a gente o chamaria de um líder carismático. Seus seguidores e seguidoras descobrem nele palavras que ressignificam a vida, as próprias vidas, dão um outro rumo às próprias existências. Nesse caminho, nessa atuação de alguém que tem palavras significativas, renovadoras da vida, suas ações libertadoras registradas nos evangelhos na forma dos milagres, esse conjunto de palavras e ações o colocou em rota de colisão com as autoridades religiosas e políticas da época, o que resultou exatamente na sua crucificação. Professor, infelizmente, uma palavra que não gosta que eu use aqui, mas enfim, nosso tempo terminou e nós só temos tempo agora para suas considerações. Então, você vê, o nosso tempo terminou e a história do cristianismo não. Vai continuar mais 2010 Ela persiste com essa inquietação, esse debate. Os três especialistas que falaram, todos eles têm nome de apóstolo, né? São 2 Paulos, um Pedro, né? Aliás, um André, um Pedro e o Pedro Paulo, que é o Funário e tal. Isto impacta. São 2 apóstolos. Claro, né? Santo Antônio, né? São Fernando, e São, né? Fábio, São Fábio. Não tem São Mário, mas tem São Sérgio. Quer dizer, esta lógica. São Fernando, que era o nome verdadeiro de Santo Antônio. que alguns chamam de santo, outros não usam a ideia de santo. Tudo isso envolve nós. Temos isso como uma história de beleza que precisa ser olhada com o respeito de quem é cristão e quem não é. Pela beleza que ela carrega, porque não há nela, na mensagem original, não há um anúncio de violência, não há um anúncio de morte, a capacidade de convivência. A história trouxe isso em várias situações, mas na mensagem original é uma mensagem de paz, alegria, fraternidade e, claro, de vida eterna.